Os mapas na Idade Média. Na Idade Média, a cartografia viveu um período de pouco desenvolvimento por conta da influência da Igreja Católica. Determinações religiosas fizeram com que o conhecimento científico empregado nos mapas fosse substituído por símbolos e representações cristãs. O mundo era representado na forma de um anagrama circular bastante simples, formado por duas letras, o T escrito dentro de um O. Daí a denominação dos mapas TO. A letra T simbolizava as águas que dividiam as terras conhecidas. A Ásia, na parte superior, onde também estaria o paraíso terrestre. A Europa e a África, na parte inferior, todas rodeadas por um grande oceano representado pela letra O. Mapas e religiosidade. Por meio desse antigo mapa, podemos demonstrar a dimensão do mundo conhecido até aquela época. Além disso, existe uma gama de imagens que pode nos mostrar um pouco do pensamento do século XIII. Na primeira visualização, temos a figura de Jesus Cristo e de anjos demonstrando o forte elemento religioso dessa época. Sua mão levantada representa o derramamento de bênçãos ao mundo e os anjos reforçam a ideia de intervenção no mundo espiritual sob o mundo do terreno. Além disso, a ausência do continente americano ressalta as limitações impostas por uma época em que as grandes navegações não haviam ocorrido e o homem medieval ainda não possuía uma visão mais ampla do mundo que o cercava. Paralelamente, o posicionamento central da Europa incide diretamente em outro valor em que o velho mundo é visto como ponto de partida da civilização. Esse tipo de distinção é percebido também pela presença de férias aquáticas presentes na base desse mesmo mapa. Antes de tudo, devemos entender que existe um grande disparate entre os mapas renascentistas e os atuais. Os mapas revelam o que se passa em sua época. Bem, nesta época, as grandes navegações estavam começando, e eram famosos os mapas portulanos, voltados somente em prol das grandes navegações. Nestes mapas, os renascentistas, ainda eram possíveis serem identificadas as heranças medievais, marcadas por símbolos presentes nos mapas. Os mapas portulanos. Os portulanos eram mapas manuscritos desenhados em pergaminhos, geralmente em pele de carneiro. Não dispunha de um sistema de coordenadas geográficas, latitudes e longitudes, mas apresentavam um conjunto de retas direcionais, também chamadas linhas de rumo, traçada a partir de uma rosa dos ventos, desenhada na própria representação. Por meio dessas linhas e com o auxílio de uma bússola, os navegadores puderam traçar a rota correta de suas viagens e conduzir as embarcações com maior segurança nas longas jornadas além mar. A tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade. O enorme progresso técnico-científico ocorrido a partir de meados do século XX promoveu uma verdadeira revolução na cartografia. Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, ampliaram-se as possibilidades técnicas de coleta, armazenagem, transmissão e processamento de dados e informação da superfície terrestre. Muitos dos métodos tradicionais utilizados na elaboração dos mapas, que até então dependiam diretamente de pesquisas realizadas em campo, foram substituídos pelas novas tecnologias do sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é o conjunto de tecnologias utilizada na obtenção à distância de imagens e outros tipos de dados e informações sobre a superfície terrestre. Esses dados e informações são captados em diferentes níveis de altitude por meio de sensores instalados principalmente em aviões ou em satélites orbitais artificiais. As fotografias aéreas. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas com o auxílio de balões em meados do século XIX, ainda de maneira rudimentar. Nas primeiras décadas do século XX, com o advento da aviação militar, a produção dessas imagens teve um grande impulso, porém era restrito a fins militares, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Desde então, muitos progressos técnicos e novos processos foram desenvolvidos
incorporadas aos levantamentos da aerofotogrametria, que é conjunto de técnicas por meio das quais se registram informações fidedignas dos elementos sobre a superfície terrestre por meio de fotografias aéreas. A qualidade das imagens melhorou e suas possibilidades de uso e aplicações se diversificaram, ao fornecer informações que mostraram com alto grau de detalhamento as diferentes formas de ocupação do espaço e uso do solo. As fotografias aéreas tornaram-se muito importantes, sendo utilizadas para fins de mapeamento, planejamento e gestão territorial. As fotografias aéreas tornaram-se ferramentas imprescindíveis para elaborar os mais diferentes tipos de mapas. Um exemplo disso é o traçado da rede hidrográfica, o uso do solo, a ocupação do espaço urbano, a rede de transportes e etc. Também são empregadas na elaboração de cartas topográficas, conhecidas como cartas base, que mostram o conjunto de elementos artificiais e naturais existentes no espaço geográfico. As imagens de satélite. Outro marco que mudou radicalmente os rumos do sensoriamento remoto foi a conquista espacial, ocorrida a partir de 1960. Desde então, o lançamento de satélites artificiais ao espaço e o desenvolvimento da informática tornaram possível a obtenção sistemática das imagens orbitais e de lugares remotos de difícil acesso aos seres humanos. Essas imagens são obtidas por meio de sensores ultrassensíveis. Os sensores orbitais captam imagens da superfície terrestre em diferentes canais. Os canais poncromáticos, por exemplo, geram imagens em tons de cinza e que variam do branco ao preto. Em geral, os elementos que absorvem mais energia aparecem na imagem em tons escuros, enquanto os elementos que refletem mais energia aparecem em tons claros. As imagens coloridas, por sua vez, são geradas a partir de sensores que captam cores primárias. Outra característica que difere os sensores orbitais diz respeito da sua resolução. Os sensores de alta resolução, por exemplo, são utilizados para gerar imagens bem detalhadas da superfície. Já os sensores de baixa resolução fornecem imagens de áreas bem mais extensas da superfície com menos nível de detalhes. A pesquisa espacial brasileira. A busca por meios mais eficazes e econômicos de observar a Terra motivou o homem a desenvolver os satélites de sensoriamento remoto, mas os altos custos dessa tecnologia tornam os países em desenvolvimento dependentes das imagens fornecidas por equipamentos de outras nações. Na tentativa de reverter esse contexto, os governos do Brasil e da China assinaram em 6 de julho de 1988 um acordo com a parceria envolvendo a INPE e a CAST, para o desenvolvimento de um programa de construção de 2 satélites. A parceria conjunta rompeu os padrões que restringiam os acordos internacionais a transferências de tecnologia e intercâmbio entre os pesquisadores de nacionalidades diferentes. Os mapas na antiguidade. A arte de produzir mapas é uma das formas de representação gráfica mais antigas da humanidade e provavelmente foi desenvolvida antes mesmo da escrita. Por isso, podemos dizer que a história dos mapas se confunde com a própria história humana. Estudos e documentos históricos encontrados em várias partes do mundo comprovam que os mapas fizeram parte da cultura de muitos povos antigos, como dos árabes, babilônios, romanos, egípcios, chineses, indianos, entre tantos outros. Cada um desses povos, porém, desenvolveu uma expressão cartográfica própria, que com maior ou menor grau de complexidade, foi produzida de acordo com as necessidades, os domínios técnicos e os materiais disponíveis em cada cultura. Embora os registros cartográficos dos povos de época tão remotas, em geral, tenham sido produzidos de maneira rudimentar, se comparado aos padrões atuais, a produção dos primeiros mapas pode ser considerado o marco inicial de uma longa jornada de conhecimentos em direção ao que hoje chamamos de cartografia. O aperfeiçoamento das técnicas de representação cartográfica ao longo da história permitiu que os seres humanos ampliassem cada vez mais o conhecimento sobre o mundo, alargando as possibilidades de ocupação e apropriação do espaço geográfico. No mundo oriental, os chineses, precursores da cartografia, se destacaram na elaboração de mapas desde o século III a.C., muito antes da produção da cartografia se desenvolvesse na Europa. Naquela época, eles já utilizavam mapas não só como meio de orientação e localização,
mas também para fins de delimitação de fronteiras, administração e controle de território, cobrança de impostos, estratégia militar, definição de rotas de comércio e de navegação, etc. Por volta dessa mesma época, os egípcios, que já dominavam o método de medição de áreas e distâncias por meio de instrumentos e cálculos matemáticos, faziam registros cadastrais de suas terras em documentos parecidos com cartas geográficas. No mundo ocidental, foram os gregos que mais se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento da cartografia. Com seus conhecimentos astronômicos, matemáticos e geodésicos, eles foram os pioneiros na utilização de métodos científicos nos registros cartográficos. Muitos desses gregos, como a concepção esférica da Terra, a criação dos primeiros sistemas de coordenadas, a introdução das latitudes e longitudes, que formam a rede de coordenadas geográficas, e a idealização dos antigos sistemas de projeções, determinaram o processo evolutivo da cartografia ocidental durante muitos séculos, possibilitando a produção de mapas cada vez mais precisos e fidedignos. Lixo espacial. Grandes ameaças. Desde o lançamento do primeiro satélite, que foi em 1957, o espaço sideral em torno da Terra foi habilitado por uma grande quantidade de resíduos que eram baterias de satélite que explodiram, partes de foguetes, naves espaciais que ficavam vagando em torno da Terra. E isso foi se acumulando e formando uma lixeira cósmica imensa. E com isso existiam perigos, né? Que era a possibilidade de colisão, pois esses lixos viajavam na velocidade de 30, 50 ou até mesmo 70 mil quilômetros por hora. Detritos espaciais. Qualquer objeto espacial que fica orbitando a Terra é considerado um lixo espacial. Os foguetes, que foram usados apenas uma vez e podem ficar vagando na órbita da Terra, é considerado um lixo espacial. E esses objetos, esses lixos, variavam em diferentes tamanhos. E eles estão sendo acumulados em mais de 11 mil objetos catalogados e mais de milhões de minúsculas partículas. Ou seja, eram diversos objetos de diversos tamanhos. Eu vou falar aqui sobre 3 tamanhos deles. Menos de 1 centímetro eram partículas muito pequenas que podiam provocar danos superficiais. De 1 centímetro a 10 centímetros eram partículas que podiam causar perfurações nos satélites em órbita. E mais de 10 centímetros, que é um tamanho muito elevado, eram partículas que poderiam causar danos irreparáveis. E esses são considerados os objetos catalogados. O que você pode fazer em relação a todo esse lixo? Existem diversas maneiras de se tratar o problema. Uma delas é trazer esse lixo para a Terra e tentar, de certa forma, eliminar esse lixo. Atualmente, o que se faz é alterar a rota desses objetos, retirando eles da órbita da Terra e da trajetória dos satélites. Isso pode ser feito de várias maneiras, e eu vou falar 3 dessas maneiras. Pode ser feito com a vela. A vela, da mesma maneira nos barcos, ela se desenrola quando o satélite para de funcionar. Dessa maneira, o vento solar desvia para fora o lixo da órbita da Terra. Tem também a sonda espacial. A sonda entre a colisão com o satélite. Ela desvia o lixo da órbita terrestre e direciona ele para outra órbita. E tem o cabo, que é um cabo que arrasta o satélite das órbitas inferiores. Então, dessa maneira, ele se desintegra ao atingir a atmosfera terrestre. Eu vou falar para vocês agora uma coisa extremamente interessante, que é sobre a procedência. Cerca de 95% dos objetos que vagam pelo espaço sideral é considerado lixo. A NASA, ela vem estudando modelos de foguetes
que não alcançam a órbita terrestre e que, de certa forma, caiam na Terra para evitar essa geração de lixo, para evitar que, né, com o decorrer dos anos, venha aparecer mais e mais lixo. 2.000 toneladas de lixo estão a menos de 2.000 quilômetros da Terra. A maioria desses lixos são satélites que não funcionaram ou são partes descartadas de foguete. Neldorou dou nu, to the big this phone drone, body lemon life new. I don't need be out playing it for where is no